Vanessa indicando romance de época? Sim, meu povo, vocês acham o quê? Que eu só vivo de série turca e romance hot? Não, 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 leio romance de época também. E no vídeo de hoje eu vim indicar um romance de época que eu li recentemente, que eu amei. E que eu pensei, meu Deus, vou indicar por quê? Porque a galera lá do canal precisa conhecer e precisa ler também, não é mesmo? Então bora lá falar sobre Poderoso Destino. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal. Se você gostar desse vídeo, deixa aquele like para ajudar a gente na divulgação. Lembrando que Poderoso Destino está disponível em versão física e digital e também está disponível no Kindle Unlimited. Todos os links estão na descrição do vídeo aqui embaixo. E se você ainda não me acompanha lá no Instagram, corre lá, porque ainda hoje eu vou liberar para vocês as minhas primeiras impressões do segundo livro da sequência de Poderoso Destino, que se chama Poderosa Liberdade, que tá na pré-venda. Então sim, eu recebi alguns capítulos com antecedência para gravar as primeiras impressões para vocês. Olha só que chique, não é mesmo? Recados dados, chega de enrolação, bora lá falar um pouquinho sobre Poderoso Destino. Esse livro, como eu já falei pra vocês, ele é um romance de época, ele foi escrito pela Juliana Marquesi e foi publicado pela editora Astral Cultural. A história se passa em 1853 e vai ter início lá em Londres. E, nessa história nós vamos conhecer o Stephen. O Stephen, ele vai ser o nosso protagonista. Ele acabou de perder o pai e herdou, o título de conde. Só que, além do título, o pai do Stephen também deixou o quê? Várias dívidas para ele pagar. Ele deixou a família em uma situação financeira muito difícil. E o Stephen, quando ele começa, a ver ali os livros de contabilidade, ele vai acabar descobrindo que a situação tá pior do que ele imaginava e ele vai descobrir que a família dele foi à falência. As únicas pessoas que sabem disso é o próprio Stephen e a irmã mais nova dele, A ideia inicial do Stephen é manter essa questão da falência em segredo. Ele conta para a irmã mais nova sobre a falência para que ela ajude ele com a mãe e com a irmã mais velha. Ele não quer que as duas fiquem sabendo, que a família está falida. Então ele vai contar com a ajuda da irmã mais nova, que é a pessoa mais sensata ali da família, Ele vai pedir ajuda dela para manter essa questão da falência em segredo. A ideia dele é manter esse segredo até que o casamento dele com a Lady Gwen aconteça. Ele acredita, que o dote da noiva pode ajudar a família a se reerguer. Ele vai se sentir muito mal por não contar a verdade para a noiva dele, por não contar para ela sobre a falência. Mas vale ressaltar que ele tá casando com ela não pelo dote, mas sim porque ele tem ali fortes sentimentos por ela. Ele realmente gosta dela. Então ele quer esse casamento. É óbvio que o dote vai ser uma ajuda, mas ele quer se casar com ela porque ele gosta dela e ele imagina ela como a condessa dele. E o que vai acontecer é o seguinte, os bailes ali da temporada vão começar. O Stephen, a irmã, a noiva, a mãe, enfim, todo mundo vai para um baile. Ele se encontra com a noiva, eles dançam, aproveitam a festa, tá tudo assim, às mil maravilhas, até que a falência da família dele, a falência dele acaba sendo exposta nesse baile diante de toda a sociedade. Todo mundo descobre isso. Todo mundo fica chocado, com essa fofoca. Afinal de contas, um romance de época que se presta tem que ter fofoca, Então o povo, eles ficam totalmente chocados com essa questão da falência e o pai da noiva, do Stephen, vai ficar revoltadíssimo com isso. E, por conta dele ter mantido essa questão da falência em segredo, por conta dele não ter contado pra ninguém, todo mundo ali vai começar a ver o Stephen como um caça-dotes. Eles vão achar que ele tá se casando com a Gwen por puro interesse no dote dela. Já que a família dela é muito rica e é muito bem vista ali pela sociedade, é uma família bem influente, O sogro do Stephen vai acabar cancelando o casamento, o Stephen vai ser humilhado ali na frente de todo mundo. A mãe dele e a irmã mais velha vão ficar arrasadas. Enfim, vai ser uma catástrofe. E aí a gente vai
vai ter o Joaquim aparecendo na história, né, que é chamado ali de Kim. Ele é um capitão, amigo do Stephen, acho que eles são primos, né, e ele vai aparecer ali pra pedir dinheiro emprestado pro Stephen, sem saber, né, sobre essa questão da falência. Ele vai chegar no Stephen, ele vai falar que sofreu um golpe e que ele precisa de dinheiro para investir em uma empresa de café, né, uma empresa brasileira. Algumas coisas vão acabar acontecendo ali na história e o Stephen, ele vai acabar virando sócio desse primo dele e vai acabar investindo junto com o primo nessa empresa de café. Só que eles precisam levantar uma quantia muito alta de dinheiro, né? E como o Stephen tá falido, ele vai começar a vender tudo que a família dele tem. Ele vai vender as propriedades, ele vai vender, enfim, vai vender tudo, até as pratarias, o enxoval das irmãs, vestidos caros que vieram de Paris, alta costura. Ele vai vender tudo. E aí, né, quando ele começa a vender todos os bens dele, que o nome da família dele vai pra lama de vez, né? Por quê? Porque o povo é fofoqueiro, vai começar a falar, chamar a família dele de falida, eles vão ter dificuldade até pra arranjar alimento, né? Então, assim, a situação deles vai ficar bem difícil. Só que o investimento que o Stephen fez com o primo dele nessa empresa de café vai acabar dando super certo e 3 anos depois ele já vai estar super rico e já vai ter recuperado toda a fortuna que ele perdeu. Ele tá nadando no dinheiro e ele vai resolver reconquistar a Lady Gwyn, né, que foi a ex-noiva dele. Só que ela já vai estar casada com outro velho. Mas isso é coisa que vocês vão ter que ler o livro pra entender, tá? Não vou dar muito spoiler aqui pra vocês, não. O pai da Lady Gwyn, ele humilhou o Stephen ficou com o orgulho dele totalmente ferido e ele vai tentar reconquistar a ex-noiva, meio que pra provar pra sociedade que ele deu a volta por cima e que ele conseguiu recuperar a fortuna dele, sabe? Então não é uma questão de amor, mas sim uma questão de orgulho e de ego ferido, entendeu? Só que uma viagem de negócios ao Brasil vai acabar virando a vida do Stephen de pernas pro ar. Por quê? Gente, ele vai chegar no Brasil com esse primo e com mais um sócio e eles vão até uma fazenda de café porque eles precisam discutir uns negócios ali com o dono da fazenda. E chegando lá, a vida do Stephen muda completamente. Por quê? Porque ele vai conhecer uma moça misteriosa de cabelos vermelhos e ele vai se encantar por ela. Como que vai acontecer, né? Como que eles vão se encontrar? Ele vai ficar um tempo ali na fazenda, né? Como eu falei pra vocês, ele tá ali a negócios, até que um dia tem uma festa ali na senzala e ele vai lá festejar, né? Ele tá lá dançando, se divertindo e essa mulher misteriosa vai acabar aparecendo ali. Ela vai arrastar ele pra um canto, eles vão acabar se beijando, eles vão ficar juntos a noite toda, dançando, se divertindo, eles viram a madrugada juntos ali, sabe, se divertindo ali na festa. Até que a festa acaba, a mulher sai correndo e some. Gente, a química que esses dois personagens têm, no primeiro beijo deles, você já sente aquele baque, sabe? O Stephen, ele vai ficar louco pela moça, ele só vai pensar nela, ele só vai pensar no beijo dela. Até que um dia, né, ele vai estar andando ali pela fazenda a cavalo, ele vai até uma cachoeira no meio do mato, meio perdida, e ele vai acabar encontrando a mulher misteriosa lá na cachoeira. Eles se beijam novamente e daí em diante eles vão começar a se encontrar. Acontece o seguinte, a identidade dessa moça é um mistério, o Stephen não sabe exatamente quem ela é, de onde ela veio. Então, ele vai acabar deduzindo que ela é uma escrava branca. A atração que os dois sentem um pelo outro, assim, o relacionamento que eles desenvolvem é uma coisa surreal, sabe? É incrível. Só que o Stephen, ele tá ali de passagem e ele supostamente deixou uma noiva em Londres. E é quando o Stephen precisa ir embora que a história vai ter um plot sensacional. Como eu já mencionei, né, no início do vídeo, como já ficou bem claro, esse livro ele é um romance de época. Foi o primeiro livro da Ju Marquese que eu li e eu amei a narrativa dela. Quando você pega o livro pra ler, você sente que você tá lendo um romance de época, só que ele não tem uma narrativa densa e ele não tem uma narrativa difícil, sabe? Cansativa de ler. Às vezes a gente pega um romance de época e o autor meio que pesa na narrativa, nos diálogos e você fica cansado porque é um negócio mais denso, né? E Poderoso Destino, a gente não tem isso. Você pega o livro, você sente que você tá lendo um romance de época, mas é uma narrativa leve, é uma narrativa gostosa, sabe? Não é cansativo. E uma
Outra coisa que eu achei interessantíssimo é o fato de que enquanto você lê o livro, você sente que a autora pesquisou para escrever aquilo ali. Ele é um romance de época que realmente traz informações da época, principalmente quando os personagens chegam no Brasil, sabe? Você sente que ela pesquisou para fazer aquilo ali, né? Principalmente com relação a essa questão da escravidão, que inclusive já é um gancho pro segundo livro, né? Pra Poderosa Liberdade, já que o segundo livro vai contar a história de uma escrava alforriada. Então, assim, é muito interessante a quantidade de informações que a autora conseguiu passar sobre a época no livro, sabe? Não é um romance de época que não retrata a época, entendeu? Você pega o livro pra ler, você realmente sente que você tá lendo um romance de época com informações e com coisas que acabam agregando à história, sabe? Além disso, a gente também tem bastante informação sobre a corte, tanto a corte de Londres quanto a corte do Brasil. Sobre o romance, né, as coisas elas realmente começam a esquentar, né, e a gente realmente consegue enxergar o romance a partir de 40% do livro. Antes disso, a autora ela foca bastante na história do Stephen. Você entende melhor a personalidade dele, você entende melhor como ele conseguiu criar todo aquele negócio e como ele conseguiu sair da ruína e voltar, né, a conquistar ali e voltar a ter a fortuna que ele tinha. A gente também tem capítulos que mostram e que contam a história não só do Stephen ali no início, mas também da irmã mais velha dele. Então, assim, o início do livro é bem apresentativo, principalmente com relação ao Stephen, à família. Então, assim, antes dos 40% a gente não encontra tanto romance assim, mas dos 40% do livro em diante o negócio fica muito bom. Não que antes seja ruim, porque eu achei muito interessante a forma como ela apresentou bem o personagem, deu pra conhecer bem ele, a família e tudo mais. Mas, né, pra galera que realmente gosta de romance, vocês encontram o romance ali a partir de 40% da história. E, gente, o Stephen, ele é maravilhoso em todos os sentidos, assim. Apesar dele ser considerado, dele ter sido considerado ali pela sociedade um caça-fortunas, ele é um homem que estava desesperado, que tinha ido à falência. A falência da família não foi culpa dele, foi culpa do pai. Então, assim, você sente que ele faz tudo pela família, pra se reerguer, pra dar conforto pra mãe, pras irmãs. Então, assim, ele é um homem muito íntegro, sabe? Isso é bem legal. E é exatamente essa questão dele ter caráter, dele ser uma pessoa boa, que vai atrair a atenção da personagem misteriosa, né? Da mulher misteriosa. E, gente, a história basicamente é essa. Não vou falar muito porque eu me empolgo e eu dou spoiler. Eu não quero dar spoiler pra vocês. Mas, pra quem gosta de romance de época, que realmente passa informações da época, esse livro vai ser um prato cheio porque ele é incrível. Eu acho que a autora, ela realmente mesclou informações da época e mesclou o romance de uma forma muito interessante, muito leve, muito gostosa de ler. É um livro que te passa informações, é um livro que te entrega muito romance, o casal tem química, a narrativa dela é gostosa, as cenas mais sensuais, né, são muito bem narradas também. Então, assim, ele é um romance de época que não é focado só no romance, ele é focado no romance e na época. E, gente, é isso. Se você já leu o livro, ele tá muito bem avaliado na Amazon. Ele tem mais de 200 avaliações. Então, assim, eu acredito que ele já seja um livro bem conhecido. Ele é de 2019. Então, se você já leu, conta aqui nos comentários o que você achou, se você gostou ou não. E se você ainda não leu, corre lá pra ler. Depois você volta aqui e me conta o que você achou. Se você quiser saber um pouco sobre Poderosa Liberdade, lembrando que daqui a pouco lá no meu Instagram eu já vou liberar pra vocês as minhas primeiras impressões do livro. Então, corre lá, já me segue pra você ficar por dentro aí, pra você receber, né, as primeiras impressões do segundo livro, que também tá incrível. E é isso, espero que vocês tenham gostado da indicação de livro de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, me acompanha nas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição. Um big beijo e até a próxima. Tchau!